E se eu te falar que o Alberto ia virar um monstro? Para ser mais exato, e se eu te disser que o Alberto ia se transformar em um polvo gigante? Release the Kraken! Se você não entendeu essa referência, eu não sou mais o seu amigo, ok? E mais, e se eu te disser que Luca era para ser um filme completamente diferente do filme que assistimos? Galerinha, é o seguinte, como todo filme que se preze, Luca tem cenas deletadas e vários detalhes que mudaram conforme andou a produção do filme. Nesse vídeo eu vou te contar quais eram essas diferenças, como seria o final alternativo de Luca e também te explicar por que foram feitas tantas mudanças. E já vou te avisando que tem cenas que, como essa do Alberto, que são realmente surpreendentes. Por conta de algumas, vocês vão até ficar tristes de saber que elas foram retiradas do filme. Na verdade, vocês vão ver que é só pegar essas cenas e fazer outro filme, porque dá pra fazer outro filme com outro nome completamente diferente. Enfim, curioso para saber tudo? Então bora ver esse vídeo até o final. Lembrando que quem não ver esse vídeo até o final vai ter uma cena deletada da sua própria vida. E vai ser a cena do seu próprio nascimento. Enfim, você já tá avisado, então bora nessa! Dificilmente alguém tem uma ideia para um filme e, no final, o filme que sai é igual à ideia inicial. A história vai mudando, os personagens vão se transformando e acaba que tudo é uma constante mudança. Quando um filme é todo filmado, a gente vai com ele para o processo de edição, que é onde a gente escolhe quais cenas entram no filme e até mesmo escolhe onde algumas cenas vão entrar no filme, em qual posição elas vão estar. Sim, tem cenas que às vezes tá no início e ela é mudada para o final do filme. Isso acontece. Vocês estão achando que fazer filme é coisa fácil? Se até esse vídeo que eu tô fazendo dá trabalho e ele também precisa de planejamento, imagina então fazer um filme inteiro. Inclusive, vocês poderiam aproveitar e deixar aí o seu joinha no vídeo, porque ó, vocês estão vendo, dá trabalho fazer isso aqui. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que com o Luca não foi diferente, e a história mudou muito, desde a sua concepção até a sua finalização. Para você ter ideia, originalmente Luca não seria apenas sobre Luca, Julia e Alberto. A primeira ideia era fazer um filme na pegada do filme Conta Comigo, mas com monstros marinhos. Conta Comigo, se você não conhece, é um filme bem legal que mostra um grupo de amigos, crianças que decidem ir atrás de um corpo que está perdido na estrada. E é sério, esse filme é muito legal. Igual ao Conta Comigo, a gente teria 4 personagens protagonistas, ao invés de 3 como foi mostrado em Luca. Ai, seu burro, são 2 protagonistas. Calma, gente, é que eu tô contando com a Julia como protagonista do filme. Apesar delas ter menos destaque no filme, ela ainda é uma protagonista, assim como o Luca e o Alberto. Enfim, os protagonistas dessa versão seriam o Luca, o Alberto e o Títio, e também uma menina que era mais ou menos a Julia. O Títio apareceu no filme e ele era um daqueles amigos do Ercole. Para ser mais exato, ele é o amigo gordinho do Ercole. Nas imagens conceituais dessa versão da história, o Títio era esse menino baixinho, gordinho e que carregava uma concha nas costas. Isso porque quando ele está na sua forma de monstro marinho, o Títio tinha características de um caranguejo eremita. E se você não sabe, o caranguejo eremita é aquele caranguejo que carrega uma concha nas costas. E os biólogos chamam ele de eremita porque ele anda com essa concha nas costas que parece uma mochilinha, parece que ele está indo viajar. Nas imagens com o Títio, a gente pode ver que os 3 aprontariam muito na história desse filme. Mas acabou que decidiram tirar o personagem do filme e focar mais na amizade do Luca com o Alberto, aí sem o Títio. Entretanto, eles deixaram no filme uma referência a essa ideia do caranguejo eremita, deixando caranguejo eremita como o sobrenome do Luca, como eu já expliquei no vídeo sobre easter eggs de Luca. Inclusive eu tô deixando aqui nos cards a playlist com esse e outros vídeos que eu fiz a respeito de Luca. Esse filme é cheio de segredos e por conta disso eu fiz um monte de vídeos e ainda vou fazer vários outros. Depois que você acabar de ver esse vídeo, corre lá e dá uma olhada na playlist. Continuando, a gente também teria a menina que era meio que a Julia, mas que era um pouco diferente. Como todos os outros, ela tinha um visual preliminar que era diferente, apesar que a camisa listrada dela ainda estava lá. Só deixando claro que essas imagens que eu estou mostrando são artes conceituais oficiais do filme, que serviram para o planejamento do filme, e elas foram então disponibilizadas na internet depois que o filme foi lançado. Enfim, destaque para essa cena com o pai da Julia, né, dessa suposta Julia, que tinha os 2 braços até essa cena. E ainda nessa cena, a gente também pode ver o Luca, o Alberto e o Títio com os seus rabos, enquanto eles sentam na mesa
provavelmente ali para comer alguma coisa. Esse detalhe faz referência a uma coisa que era completamente diferente na primeira versão de Luca. Então, essa Julia preliminar era amiga dos meninos e sabia desde o início que os três eram, na verdade, monstros marinhos. Só esse detalhe mudaria tudo do filme. Alguém chame a ambulância! Inclusive, há várias imagens onde podemos ver ela brincando com os meninos na água, e a ideia é que ela descobria esse segredo deles serem monstros marinhos logo nas primeiras cenas do filme. Quando eles reformularam a ideia e tiraram o Títio do núcleo principal, o Enrico Casarosa, que é o diretor do filme, decidiu também distanciar a descoberta da Julia sobre os monstros marinhos. Ou seja, ele foi empurrando a Julia a descobrir a verdade até quase para o final do filme, para assim trazer mais tensão. Afinal, assim se criou mais cenas onde os dois, o Luca e o Alberto, precisariam se esconder. E isso também gerou mais drama, porque ficou mais triste quando finalmente ela descobre a verdade. E não fui eu, mas um amigo de um amigo que chorou quando a Julia afastou o Alberto e o Luca fingiu que também não sabia que ele era um monstro marinho. Como eu disse, não fui eu que chorei não. Há duas histórias clássicas que são bastante referenciadas em Luca: A Pequena Sereia e Pinóquio. Existem vários easter eggs que falam dessas duas histórias, como vários Pinóquios que aparecem durante o filme. Já quanto à Pequena Sereia, eles fazem a mesma piada da galera que veio do mar não saber para o que serve um talher. Mas tem uma coisa em comum em Pinóquio e A Pequena Sereia que o filme Luca iria homenagear em uma cena do filme. Igual Pinóquio e A Pequena Sereia, a ideia era que os personagens Luca, Alberto e Títio buscariam e desejariam uma forma de se tornarem humanos de verdade. Em Luca haveria uma trama sobre totens mágicos que poderiam transformá-los em humanos, e eles iriam tentar encontrar esses totens a todo custo. O diretor do filme acabou achando essa ideia meio complicada, também confusa demais, para um filme de apenas 1h30. Por isso, ele tentou simplificar, tirando essa ideia dos totens e, como eu já disse, focar mais na amizade de Luca e Alberto. O curioso é que essa trama mais complexa já trazia o Luca mais tímido, como vimos no filme. E como a história era muito mais complicada e o Luca não é tanto de ficar falando, o diretor então criou aquelas cenas de sonhos. Assim o Luca poderia expressar as suas ideias sem precisar dizê-las para alguém. Mesmo com a trama ficando mais simples, essas sequências continuaram porque, afinal, elas são bem legais. Outra coisa bem mais simplificada na história foi a cidade das criaturas marinhas, que era completamente diferente. No filme, a gente viu uma cidadezinha que é um campo aberto com umas casinhas, sendo que é tudo isso debaixo d'água. E eles até brincam que aquilo era como um interiorzinho, né? Tanto que o Luca vive lá como um pastor de ovelhas. Só que ao invés de ovelhas, ele pastora peixes. Esquisito. Nos primeiros rascunhos do roteiro, a ideia era fazer com que o povo de Luca vivesse em uma ilha com um formato de polvo gigante e que ficaria no meio do mar e de costas para Porto Rosso. Luca e os outros viveriam lá, e a ideia era que os moradores de Porto Rosso tivessem medo desse lugar e por conta disso nem chegariam perto. Outra ideia considerada era de que a cidade de Luca era meio que como uma continuidade da própria cidade de Porto Rosso, continuando a cidade em um efeito cascata que iria para debaixo d'água. Essa ideia inclusive foi referenciada com uma carta de baralho onde o verso dela mostra uma cidade sendo refletida no mar. Outro lugar que seria diferente é o esconderijo do Alberto, que não seria mais, como mostrado no filme, aquela torre abandonada. A ideia era fazer o esconderijo dele e do Luca em um barco naufragado. Eu acho que seria uma ideia bem legal, pena que eles não usaram ela no filme. Inclusive, eu queria mesmo saber por que eles excluíram essa ideia, mas infelizmente não existe informação sobre isso. Bem, tudo isso que eu falei para vocês fazia parte do filme lá no início, e a ideia era levar o filme para um caminho totalmente diferente daquele que vimos. Ou seja, o final do filme não teria nada daquilo que a gente viu no filme, pelo menos não tudo. Então, a gente teria as pessoas de Porto Rosso descobrindo sobre os monstros marinhos, e aí haveria uma ruptura.
o filme ficaria ainda mais diferente da história que assistimos. O diretor do filme comparou a ideia a Romeu e Julieta, onde as famílias dos protagonistas se tornariam rivais. A ideia era algo mais ou menos assim, onde os humanos se tornariam inimigos mortais dos monstros marinhos. Ou seja, o contrário do que aconteceu em Luca, onde os monstros marinhos de cara viraram amigos de todo mundo. Com isso aconteceria a coisa mais surpreendente de todas. Em uma cena do final teríamos Alberto se transformando em um Kraken, que é uma criatura mitológica. E se você não conhece o Kraken, ele é tipo um polvo gigante, que é monstruosamente grande e que pode destruir tudo. Não tem informações de como isso aconteceria, talvez envolveria aqueles totens, mas essa transformação, ela seria sim o clímax do filme, sendo que aí teríamos uma cena do Luca entrando na frente de todo mundo e protegendo o seu amigo transformado. Provavelmente seria aí que entraria a famosa cena do discurso, onde ele falaria algo e mudaria a cabeça de todo mundo e sério, eu odeio cenas assim. Eu achei que essa cena seria bem legal e eu até prefiro ela do que aquela cena de competição, porque como eu disse na minha crítica, é a cena que eu menos gostei. Eu achei meio chato eles nadando, comendo macarrão e depois pedalando. Também eu não sei como que seria a conclusão disso, mas eu acho que seria interessante se tivéssemos essa cena do Kraken no final. Eu acho que seria bem legal. Mas, como explicou o diretor, essa cena era muito megalomaníaca e ele novamente disse que tinha que tirar essa cena porque ele preferia focar muito mais na amizade do Luca e do Alberto. Se você esquecer de fazer o dever de casa, fala essa pra sua mãe: ai mãe, é que eu queria me focar mais na amizade do Luca e do Alberto. Avisando que eu não me responsabilizo pela surra que tua mãe vai te dar se você virar e falar isso pra ela. Enfim, podemos ver que o filme original de Luca era um filme muito menos intimista, com mais ação e tava bem com a cara desses filmes de aventura como Frozen ou Moana. Sendo sincero, eu gostaria de ver essa outra versão do filme Luca, mas eu acho que o filme que saiu é um filme mais, digamos, gostoso de assistir. E eu fiquei feliz no fim das contas por ele ter saído e não esse outro filme.